O tempo é chegado e esse é o tema do ano de 2026 aqui na MSBN. E esse vídeo é a primeira palavra dessa série que carrega esse tema. Que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada. E se você aprender alguma coisa com essa palavra, compartilhe com outras pessoas. Abençoe a vida de alguém ainda hoje. Certo dia, Pedro e João, os discípulos, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde ou na hora nona, dependendo da sua versão aí. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, a porta era chamada Formosa, um aleijado de nascença, ou um coxo, dependendo da tua versão aí, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, era o que ele sempre fazia. Pedro e João olharam bem para ele, versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. 7. Segurando-o pela mão direita, Pedro ajudou-o a levantar-se imediatamente. Diga imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Está prestando atenção no que você está lendo aqui? De um salto, aquele homem que não podia andar, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. 9. Quando o povo o viu, andando e louvando a Deus. 10. Reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. 11. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Jesus, nós te agradecemos por sua palavra que não erra, não muda, não falha. Jesus, como eu sou grato de estar aqui com a minha família, os meus irmãos, unidos pelo sangue de Cristo. Nós te agradecemos, Pai. Fala conosco através dessa palavra, muda os nossos corações, transforma os nossos corações através dessa palavra, Senhor. Abra a nossa visão espiritual para que nós possamos ver o que o Senhor tem para nós, aquele compromisso que nós devemos firmar contigo mais uma vez, para que andemos em santidade e vejamos a sua glória sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muita coisa aparece fora do lugar. Talvez ontem você, como eu, acordou uma notícia diferente. Eu acordei com uma notícia diferente. Minha esposa me cutucou e falou: você está vendo o que aconteceu e tal? E você se assustou, né? De primeira mão a gente se assusta quando vê uma notícia assim. E as coisas parecem fora do lugar. Mas queria voltar para o nosso mundo micro, não no macro. Muitas famílias hoje em dia elas estão quebradas, feridas. Pessoas, às vezes até servindo na igreja, machucado por dentro, como aquele homem ali que estava pedindo há muitos anos, em vez de pedir pela cura dele, ele estava pedindo por esmola. E muitas vezes a gente coloca a nossa mente em lugares errados. Já que eu falei de servir, às vezes a gente se envolve com muitas atividades, muitas preocupações, mas pouca restauração. Talvez se aquele homem ele procurasse por cura e por restauração, ele teria visto isso muito antes. Se eu te dissesse que Deus ele não está esperando apenas o fim dos tempos para restaurar todas as coisas? Pode se sentar. E se a restauração não fosse só uma promessa futura de algo que vai acontecer, mas algo que é uma obra em andamento agora, uma obra de Deus agora em andamento? A restauração já começou, você sabia disso? Ela envolve o céu, envolve a terra, envolve eu e você. Queria abrir com você, um pouquinho mais à frente, depois desse pequeno acontecimento, Atos 3 e 21. A gente vai pular um pouquinho os versículos para a gente ganhar tempo. Hoje é culto de ceia. Glória a Deus, hoje é culto de ceia, gente. Vamos celebrar o sacrifício de Jesus por nós. Deus faz restauração na terra
através da sua igreja. Deus faz a restauração da terra através da sua igreja. A gente cantou isso, né? É uma profecia, aquela canção que a gente cantou: toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Olha só o que está falando ali em Atos 3:21, está falando sobre o próprio Cristo. É necessário que Ele, está falando sobre o Cristo, permaneça no céu até que chegue o tempo, o 21, o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Vou ler de novo. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Que engraçado, né? A Bíblia não fala talvez Deus vai restaurar. Ela fala Deus vai restaurar todas as coisas, como Ele mesmo prometeu. A restauração, como eu disse, ela não é uma promessa de algo que está por vir, mas ela começou. E Deus não chama a igreja para assistir essa restauração, mas para fazer parte disso, para fazer parte dessa restauração. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 28 e 19. Você acredita que Deus é fiel àquilo que Ele promete? Se Ele prometeu restauração, é porque Ele tem restauração a fazer. Pedro, ali naquela passagem em Atos, ele está pregando logo após um milagre. Um homem era coxo e agora ele estava andando. E você vai ver ao longo do capítulo 3 essa história se desdobrar, né? Vira um grande testemunho. E Pedro, ele deixa claro, isso não é um evento isolado, é um sinal de algo muito maior. Ele vai falar sobre a vinda de Jesus, vai falar sobre a restauração do povo, vai falar sobre arrependimento. E a Bíblia não diz, talvez Deus restaure, como a gente leu. Ela é bem clara, Deus restaurará todas as coisas. Deus não promete que Ele não pode cumprir, até porque nada é impossível para Deus. O que foi quebrado pelo pecado, pelo nosso erro, pela nossa vergonha, Deus decidiu restaurar por graça, amém, por favor. Aleluia. Ele restaura aquilo que foi perdido. Glória a Deus. Ele restaura quem está ferido. Ele restaura o que parece irreversível. Ele restaura. Obrigado. Esse é o Deus que a gente serve. Agora, talvez a sua fé ela tenha sido abalada por alguma coisa, por uma circunstância, por alguém. Talvez sua família está em crise, eu não sei o que você está passando. Talvez seu chamado, você está sentindo ele adormecido, mas Deus, Ele não desiste do que Ele promete. Ele cumpre o que Ele promete. E a restauração, ela não para na promessa. Ela avança para essa questão do chamado. Olha só o que é dito em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ordenança de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse apenas, eu vou restaurar, mas Ele também diz, vão e façam discípulos, façam parte dessa restauração. Deus poderia fazer tudo sozinho, você concorda comigo? Ele não é como a gente falha, a gente erra, a gente tem problema, a gente é todo imperfeito. Mas Deus não, Ele tem todo o poder, autoridade, domínio sobre os céus, sobre a terra, aleluia! Mas Ele escolheu agir através de você. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele escolheu agir através da igreja dele, eu e você. A restauração de vidas, ela vai passar por nós, pela pregação do Evangelho. Alguém tem que ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se coloca em posição de ir? Como é que eles crerão naquele de quem não ouviram? A restauração de vidas passa pela pregação. Ela passa pelo discipulado, pela caminhada. Jesus ensinou isso para nós. Ele pegou várias pessoas aleatórias como eu e você, jovenzinhos, né? Alguns discípulos bem novinhos. Ele pegou e os discipulou, ensinou a caminhar. Na jornada, enquanto eles serviam, ele foi discipulando eles. Também vem pelo serviço, a restauração de vidas também vem pelo serviço, pelo testemunho. Talvez a gente costuma glorificar a Deus só quando alguém conta um testemunho de cura. E a gente tem escutado muitos testemunhos de cura, glória a Deus por isso. Mas olha só que interessante, a Kelly testemunhou algo legal aqui. Falou, irmãos, que bom que Deus levantou alguém nesse novo tempo para que a gente possa aprender e servir mais ainda como igreja. Isso é um testemunho, isso é um milagre, gente. Isso é um milagre. Vocês lembram na semana que a gente chegou aqui, né? Passou alguém, eu estava aqui sozinho com a Ana, de noite essa pessoa chegou ali na porta, a gente ficou com medo de abrir e tal, né? Era muito tarde já da noite.
Esse homem ele entrou e falou assim: olha, a gente estava orando para que estivesse uma igreja aqui nesse lugar, esse prédio estava vazio, desocupado, e a gente queria que uma igreja estabelecesse aqui. Eu não sei se você notou, mas a Adélia ali, ela mudou um pouco o tipo da clientela que está ali. Eu não sei se é por causa da gente, quer dizer, eu tenho certeza que é por causa da gente, mas eu não sei se você notou. Quem participou da reforma antes da igreja abrir aqui, notava algum tipo de pessoa que já não aparece com tanta frequência ali na Adélia. Se você está vindo durante a semana aqui na igreja, sei que alguns irmãos vieram aqui na igreja, você vai ver como que mudou o tipo de gente que para ali. Uma pergunta para você. Você acha que a restauração de Deus tem a ver com isso também? Eu tenho certeza. Voltando ao assunto da igreja, hoje é bem sobre igreja mesmo, gente. A igreja ela não é um museu de gente perfeita. E é por isso que o tema é restauração. Talvez você já ouviu alguém falar disso, né? Que é um hospital, onde as pessoas vêm para ser curadas. Onde as pessoas vêm para ser restauradas. Se tem alguém que é curado é porque tem alguém curando, certo? O que Jesus está dizendo ali? Vão e façam discípulos. Façam vocês o discipulado dessas pessoas. Participe do processo de restauração. E aqui surge outra pergunta para você. Como é que eu vou servir com o dom que Deus me deu? Participar desse processo de restauração, por onde eu passo, as pessoas talvez me veem com uma vida que não é totalmente restaurada. As pessoas me enxergam assim, aquele ali, aquela ali. Como é que eu vou fazer parte desse processo de restauração se fora dessas quatro paredes eu não vivo como alguém que foi restaurado? Deus não unge aparência. Sabia disso? A gente vê o profeta Samuel chegando até a casa de Jessé e ele pede para que os filhos venham à sua presença, né, os filhos de Jessé, e ele alinha eles ali. E a Bíblia vai dizer que tinha uns muito bem aparentes. Tinha um forte, tinha um alto, tinha um robusto. Vários deles serviam ao exército de Israel. Você vai ver mais para frente eles juntamente com um batalhão para enfrentar Golias, para ser amedrontado pelo Golias, né, na verdade. Enfim. E o profeta Samuel, ele olha aqueles homens, ele fala, tá aí, tá entre eles o próximo rei de Israel. E não. O que Deus falou para ele? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Pergunta para Jessé se não tem mais um. Deus não unge a aparência. Ele escolheu Davi e falou, Jessé, será que não tem mais um? Ele falou, até tem, mas ele está perdido lá na casa ovelha, está trabalhando lá, eu nem lembrei dele. Deus não unge a aparência. Deus certifica, Deus corrobora com processos reais de restauração. Vamos abrir juntos 1 Pedro 4:10. Essa carta é muito bonita e é muito curta. Se você quiser ler a Bíblia toda esse ano, nós vamos fazer isso como igreja, mas logo depois do Evangelho, essa é uma carta muito boa para você aprender, para você fortalecer a sua fé. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você vai ser usado de maneiras diferentes nesse processo de restauração, mas preste atenção, Deus não quer usar somente o seu dom. Deus quer restaurar você primeiro. Não é sobre perfeição, como a gente falou aqui, é coerência espiritual. Voltando ao exemplo que você é daqui para fora, quando Deus ele restaura o nosso interior, o serviço, aquilo que a gente faz, ganha autoridade, é chancelado pelo Senhor. O testemunho que a gente conta ganha peso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Senão eu vou ter que falar tudo o contrário. Se você dá mau testemunho, teu testemunho não tem... Você está entendendo o que eu estou falando? Então tá bom. Se você tem uma vida de santidade, o teu testemunho ganha peso. O teu ministério ganha vida. Ai, pastor, mas o louvor não está legal. Claro que não está legal. Teu casamento está legal? Louvor é consequência, é maquiagem. A unção de Deus não se move pela aparência. Ah, pastor, mas eu estou sentindo que as coisas não vão para frente, parece que todo mundo... Óbvio que não vai para frente. Tudo que você faz sem consultar a Deus, você faz sem perguntar ao Senhor, Senhor, é da sua vontade, é do seu querer? Você, marido, não consegue conversar com a sua esposa sobre os seus planos, seus projetos. Olha, meu bem, eu acho que a gente devia ir por ali. O que você acha? Ela está aí para te auxiliar.
Aí você, parece que tudo não vai para frente, tudo que eu tento dá errado, pastor. Eu não ganho oportunidade. Dá um exemplo aqui, tá, irmão? Ninguém chegou com essa hipótese aqui, mas é porque eu lembrei agora. Pastor, eu não ganho oportunidade para falar, eu queria falar, dar uma palavra, dar um testemunho que nem a Kelly. Queria falar no momento da oferta. Você está ofertando, irmão? Como é que... Não, eu estou falando sério. Como é que eu vou colocar alguém? Pensa comigo, gente. Estamos só entre amigos, família aqui. Como é que eu vou convocar alguém, convidar alguém para falar sobre ser fiel com as suas finanças se ele não é fiel? Para falar sobre oferta se ele não consegue dominar, vou falar, o seu dinheiro. Lembrei de uma história aqui, eu estou só nas lembranças, segura aí, gente, vai dar certo. Fachada da igreja, vocês lembram como é que ela é mais ou menos? De cabeça assim? Vocês lembram como é que ela era? Alguém lembra como é que ela era? Tinha um triângulozinho lá em cima, vocês lembram? Que tinha um letreiro que estava todo apodrecido, vocês lembram disso? Aquele triângulozinho, quando a gente mudou para esse prédio aqui, estava velho, né? Estava todo arrebentado pelo tempo. Aí eu lembro que eu perguntei para o Ed Carlos, falei, Ed Carlos, será que dá, depois a gente arrancar essas letras aqui, será que dá para a gente pintar de preto, dar uma disfarçadinha assim no material e tal? Já tem a tinta, nós já compramos, tá tudo certo, só para dar uma disfarçada. Ele falou, pastor, do jeito dele, né? Ele falou, pastor, deixa eu falar um negócio. Quando tá feio assim, a gente tem que arrancar e fazer de novo. Não dá para só pintar assim, maquiar o negócio. A gente tem que arrancar e fazer de novo. Quando tá feio desse jeito, a gente tem que mexer ali. Eu pensei, amém, tá tudo certo, tá bom então. Mas voltando para casa, eu falei, Jesus, nós não temos dinheiro para comprar esse material, para colocar lá. Isso vai demorar muito mais tempo. Como é que nós vamos conseguir os voluntários para fazer? Mas quando tá feio, quando a situação tá ruim, quando a situação tá daquele jeito e ninguém consegue resolver, vai dar mais trabalho mesmo, vai custar mais. Para você não vai ser legal mesmo, mas você tem que fazer. Para você ter um processo de restauração, eu estou usando o exemplo ali da fachada, que é o que eu lembrei, mas você pode aplicar em qualquer coisa na tua vida. Vai ter coisa que vai ser difícil de você fazer. Mas para ficar direito, para ficar bonito, para ficar apresentável, adiantava a gente só passar a tinta ali em cima do que estava podre? Até quando que a gente ia conseguir disfarçar? Talvez a primeira chuva, a primeira tempestade. Depois a gente teve que trocar todas as calhas, né? Acho que foi o Alessandro, talvez o Henrique junto, né? Trocaram ali, fizeram todo o material, os meninos fizeram, depois veio outro, pintou, muita gente envolvida. Por que tem que fazer isso? Porque senão todo o trabalho é em vão. A gente ia pintar por cima do que estava estragado, ia ficar pior. Antes de restaurar os outros, deixa Deus restaurar você. Aleluia. Antes de tocar na ferida dos outros, deixa Deus sarar a sua. Senão você vai estar contaminando os outros. Quando a gente fala de ferida, né, de sentimento, a Bíblia fala muito disso. Pensa comigo no sentido literal da coisa. Se eu estou com um corte aqui no meu braço, e o Gianni está lidando com uma situação, ele falou, pastor, estou com o braço cortado. Se eu não tiver curado, for juntar o meu corte com o dele, nós vamos infeccionar os dois, vai morrer os dois com o corte. E a gente está fazendo isso. A gente está querendo pular processo, está querendo dar dica para os outros, sendo que a nossa vida não está alinhada com Deus. Diga, Deus me chamou para ser restaurado e para restaurar. Talvez você não lembre o tema do ano, porque a gente apresentou na quarta-feira, né? Está tudo muito novo. Isso aí, é chegado o tempo. É chegado o tempo. E o versículo base está em Atos. A gente leu hoje, inclusive. Voltando à restauração, nós não somos espectadores da restauração. A gente é cooperador dessa restauração. Mas cooperadores têm que estar restaurados, habilitados a participar desse processo junto com o Senhor. A gente viu ali que Jesus quer que a gente participe desse processo. Assim como os discípulos, eles foram curados enquanto andavam com Jesus, enquanto serviam aos irmãos e a Jesus. Seria muito legal, muito bonito, excelente, se a gente pudesse testemunhar da nossa cura enquanto a gente serve. Se a gente pudesse testemunhar da nossa transformação enquanto a gente obedece ao Senhor. A gente está chegando ao momento de ceia. Eu queria que você
refletisse mesmo sobre o que precisa ser transformado em você, restaurado em você. Às vezes você sente que você precisa de restauração pessoal, sua vida pessoal mesmo, aqui dentro. Ou às vezes seu coração foi ferido no caminho, alguém te machucou. Ou como eu falei no início, teu chamado está enfraquecido, você sente isso. Que o teu desejo de servir já não é mais o mesmo. Ou o contrário, você quer voltar a servir, mas você viu que tem alguma coisa errada. Você quer servir agora com vida, em verdade. Esse é seu momento, essa é a sua oportunidade. Aleluia. A restauração, como eu falei, ela não é só para o fim dos tempos. Deixa para amanhã. Ela começa agora. Ela começa em nós, dentro de cada um de nós. Ninguém está te analisando aqui, está te vendo aqui, a não ser o Senhor. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Se você precisa de restauração pessoal, eu queria que você levantasse a sua mão. É o Senhor que está te vendo. Por favor, feche os olhos. Amém. Pode baixar a sua mão. Continue de olhos fechados. Se seu coração foi ferido, machucado por algum motivo, levante sua mão em sinal ao Senhor. É muito sério o que a gente está fazendo aqui e tem poder sobre o mundo espiritual. Pode abaixar a sua mão. Se você está sentindo que o seu chamado está enfraquecido, que você poderia fazer mais para Deus, levante sua mão. Também estou de olhos fechados, gente. Fica tranquilo. Espírito Santo de Deus. Você quer voltar a servir com vida, servir em verdade, amar ao Senhor de verdade, não só de fachada, não só na aparência. Levante a sua mão. Deus espera esse sinal de você, Ele não precisa desse sinal. Se eu e você não fizermos nada, como a gente comentou aqui no início, Ele vai levantar outra pessoa no nosso lugar para fazer. Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito só porque eu e você não alinhamos a nossa vida com Ele. Ele vai levantar outro para fazer. Mas preste atenção, Ele gostaria muito que você fizesse parte desse processo de restauração, mas para você fazer isso, você precisa estar restaurado. A restauração não é só para o fim dos tempos, ela tem que começar agora, dentro de cada um de nós. Irmãos, eu não posso ir embora daqui sem dizer para você, você precisa ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. É chegado o tempo. Levante sua cabeça, abre os seus olhos. Muita sinceridade e uma chamada em humildade mesmo. Eu queria convidar você que levantou a sua mão a vir aqui na frente. A gente quer orar junto com você. Glória a Deus, aleluia. Se você quer dizer hoje, Senhor, restaura minha vida para que eu possa ser instrumento de restauração. Instrumento da tua restauração. Eu quero ser instrumento da tua restauração. Mas, Senhor, eu entendo que eu preciso ser restaurado primeiro. Eu quero orar junto com você. Não somente orar por você, mas junto com você. Deus nos chamou para mais, irmãos. Mais do que levantar as nossas mãos, mais do que profetizar, mais do que falar em línguas. Deus nos chamou para isso também, mas Ele nos chamou para mais. Ele nos chamou para viver uma vida de santidade. Senhor, muda o nosso coração. Restaura a nossa visão, Senhor. Deus, como nós precisamos de Ti. Nós vamos orar com você e por você. Levante um clamor ao Senhor.